Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live de hoje, a nossa leitura bíblica em ordem cronológica durante 2 anos. Então, estamos diminuindo a velocidade e aumentando a profundidade, com mais tempo para meditar e refletir na palavra de Deus e assim, aplicá-la nas nossas vidas. Então, vamos lá, minha gente! Estamos começando aqui e estamos em Gênesis no capítulo 13 e 14. Essa é a porção das escrituras para o dia de hoje. Vamos dar sequência aí a esse chamado de Abraão, a essa nação que Deus vai formar a partir de um homem. Este homem é Abraão. Chamado se deu no capítulo 12, né? Esse chamado aqui. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra e da sua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei, o nome se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aí se dá o chamado de Abraão, deste homem, né, que vai ser aí conhecido como o pai da fé. Realmente a gente vai ver que foi um homem que andou pela fé. Nós estamos então no capítulo 13, minha gente. Eu estou animadíssima porque essa história aqui, no início da história, né, nós vamos aprender muita coisa aqui. Então, vamos lá. Já deixa aí, né, o seu caderninho separado, a sua Bíblia, para que a gente possa fazer essa leitura tão maravilhosa no dia de hoje. Vamos lá, gente, dar graças a Deus por esse dia. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia que começa, Senhor. Obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam, Senhor. Que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo nos conduza e nos atraia ao Senhor cada dia mais, para que assim sejamos transformados, Senhor. Transformadas e moldadas à tua imagem. É o que nós te pedimos nesta manhã, neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente. Vamos lá, então. Então, estamos aqui em Gênesis no capítulo 13, tá? Vamos fazer a nossa leitura do dia hoje. Como eu falei, então nós passamos de Gênesis capítulo 12, que é um capítulo importantíssimo para a nossa leitura e nosso entendimento, mas foi a leitura do dia de ontem, que é o chamado de Deus a Abraão, tá? Vamos então dar sequência aqui no capítulo 13, que diz assim, ó: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Olha que interessante, a gente já começa esse texto aqui, né, com algo interessante para a gente compartilhar. Primeiro que nós estamos dentro do primeiro bloco do nosso plano de leitura bíblica, que são justamente a criação e os patriarcas. Os patriarcas, então, nós iniciamos aqui com Abraão, a história de Abraão, mas a história de Jó está inserida aqui num período próximo a Abraão. E por que Jó também é considerado um patriarca? Porque assim como inicia na história de Abraão aqui, era contabilizada a riqueza do homem por aquilo que ele possuía. E quando a gente lembra da história de Jó, que nós lemos lá no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, nós vemos que também se dá a contagem dos bens de Jó. Era assim que se falava, né, da riqueza de um homem, de um patriarca, no período dos patriarcas. Então a gente vê que isso é muito similar de Jó, de Abraão e dos patriarcas. A riqueza, então, ela era contada pelos bens que a pessoa ela tinha, tá? Então a gente tem isso daí para a gente colocar aqui no nosso
estudo, né? E a gente vê, olha, que ele fez as jornadas do Negueb até Betel, né? A gente vê que Abraão, né? Abraão, até hoje eu estava escrevendo aqui, estava em Jó ainda, eu coloquei Jó 13, 14. Não, gente, é Gênesis 13, 14. Então, o que a gente vê aqui, né? Nós vemos que Abraão, ele faz a sua jornada agora de volta, né? Ele sai do Egito, porque ele foi para o Egito, olha... E ele sai do Egito, né, junto com a sua mulher e com a multidão de gente, né? Ele tinha muita gente, muitas riquezas, como nós vemos aqui nesse período. Quando ele sai do Egito, ele volta para aquele lugar onde ele teve aquele encontro com o Senhor e ele erigiu um altar. Lembra que nós falamos sobre isso? Nós lemos isso no dia de ontem, né? Que ele vai e ele faz um altar ao Senhor. No versículo 7 do capítulo 12, diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, quando a gente vê aqui no capítulo 13, vejam, ele diz assim, no capítulo 13, no versículo 4, diz assim: até ao lugar do altar que outrora tinha feito. Qual? Esse que nós acabamos de ler. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. É como se Abraão estivesse voltando agora, né, àquele chamado do Senhor, porque no período onde ele esteve no Egito, aconteceu muita coisa ali, né? Teve a fome, teve a expulsão do Egito e agora ele está retornando. E ele retorna para onde? Para esse altar que ele havia feito. Tá, gente? E aqui tá Abraão, Sara e essa monte de gente que estava com ele, as suas riquezas, os seus animais, as suas posses, ouro, prata, tá, gente? Então, nós vemos esse Abraão aqui. Então, seguimos lá no versículo 5, que diz assim: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Então, nós vemos aí duas pessoas com posses, né? Eles tinham muitas coisas. E a terra não podia sustentá-la para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então, assim, diante disso, né, diante desse monte de gente, né, que ele tinha ao seu serviço e que caminhava junto com ele, Abraão, mas também tinha Ló, né? Ló que Abraão chamou para caminhar junto, ele também se enriqueceu, também teve muitos animais, as suas riquezas e também muitos pastores que começaram a gerar conflito entre as porções de terra, porque eles eram o quê? Peregrinos, eles não tinham uma terra fixa, então eles iam caminhando. E começou a acontecer o quê? Disputa daquelas terras, daquelas pastagens para os seus animais, né? Então eles falaram assim: não tem como a gente ficar no mesma porção de terra, a gente vai precisar se separar, né? A gente vai ter que se separar. Olha lá o que acontece. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha lá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a primeira informação que nós temos é justamente a contenda aqui, né? Então, a gente já vê que Abraão recebe um chamado. Quando ele recebe um chamado, e aqui eu quero chamar sua atenção para uma coisa sensacional, gente, sensacional. Por quê? Porque quando nós recebemos um chamado, muitas vezes, nós já falamos
sobre isso aqui em algumas ocasiões, aqui nos nossos estudos. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse chamado do Senhor é que quando nós recebemos um chamado de Deus, quando nós recebemos uma direção de Deus, muitas vezes nós achamos que é Deus que está nos chamando ou Deus está nos conduzindo quando as portas se abrem. Quando não há impedimento. Nós, de acordo com o nosso entendimento, com aquilo que nós cremos que é a vontade de Deus, nós vamos e entendemos como a direção de Deus o quê? Quando as portas se abrem, quando não há impedimento. Agora é Deus. Vai dizer que não é assim. Vai dizer. Mas guarde para você essa informação. Não quero expor aqui nada, né, gente? Você fique aí com essa informação. Mas vai dizer que não é assim? Que lá no fundo, nós entendemos muitas vezes que é de Deus algo quando não há impedimento. Quando não há, aos nossos olhos, problema algum. As portas se abriram. Na verdade, muitas vezes, isso não é a direção de Deus. É o teu próprio coração egoísta, egocêntrico, que está querendo algo e quando as coisas estão de acordo com aquilo que você quer, você fala que é Deus. Para quê? Para espiritualizar o seu egoísmo, a sua vontade, não de Deus. E assim a gente vai vivendo o quê? Uma vida baseada em nós mesmos. Em nós mesmos. Na nossa vontade, não a de Deus. Então, nós vemos que quando Abraão recebe o chamado, a direção de Deus, primeiro que ele não sabia para onde que ele ia. Ele não fazia a menor ideia de onde que ele ia. Não sabia. Ele recebe o chamado de Deus e aí a primeira coisa que aparece para ele não é uma confirmação com ausência de problemas, não. Primeira coisa que acontece depois do chamado é uma grande fome severa, que faz com que ele fuja para o Egito. Acontece o que nós lemos no capítulo 12. Depois, quando ele está respirando, saiu de lá, o que acontece? Mais uma turbulência. Qual? Conflito familiar. Quem nunca? Gente, quem nunca? Mas será que é vontade de Deus? Olha o que estava acontecendo, olha o que está acontecendo com Abraão. Será que é da vontade de Deus? Olha só, que coisa maravilhosa a gente conhecer o Deus que se revela, né? E não o Deus que criamos. Porque não é sobre o Deus, sobre o seu Deus. É sobre o Deus que se revela na palavra. Então, a gente vê que acontece isso. E o que Abraão faz? Agora aqui ele fala, Ló, não dá pra gente continuar junto. Então, escolha o caminho, né? Para onde você quer ir? E a gente vê aqui que existe a tendência do nosso coração em ir para aquilo que visualmente é atrativo. Foi o que Ló fez. Ele olhou para aquele lugar, para a Campina do Jordão, no versículo 10, levantou Ló os olhos e viu toda a Campina do Jordão, que era toda bem regada. E ele falou assim, é para lá que eu vou. Vejam, Abraão, ele abre mão do quê? Ele abre mão do seu poder de escolha como a pessoa mais velha. Ele era o patriarca ali. Ele tinha o poder de escolha. Ele abre mão disso e coloca Ló na jogada e fala assim, Ló, escolhe. Escolhe. O que você escolheu, eu vou para o outro. Sabe por quê? Porque Abraão estava confiante na promessa do Senhor. Que Deus é fiel. E que aquilo que Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Deus, ele está
comprometido com aquilo que ele falou, para cumprir aquilo que ele falou e ele prometeu. Ele não está comprometido com aquilo que você acredita e você busca e é a sua vontade. E por isso que muitas vezes nós nos frustramos. Por quê? Porque nós desenhamos uma história para nós desenhamos aquilo que vai acontecer dentro do Deus que a gente criou, e se aquilo não acontece, nós nos frustramos. Por quê? Porque só está revelando que, na verdade, o Deus daquela história somos nós mesmos. E nós não descansamos na fidelidade, na soberania de Deus. Então, quando a gente vê aqui, o que está acontecendo? Ele olha para aquilo e ele fala, eu vou para lá. Né? Ele escolhe a terra lá, que aos seus olhos era muito melhor, muito mais bonita, era uma terra fértil. Aqui, a Campina do Jordão era uma terra fértil. E a terra fértil, ela trazia, né, para aquele povo, naquele momento, ainda hoje, né? Mas aquela terra fértil, naquele momento, e diante daquilo tudo que cada um tinha dentro das suas posses, trazia o quê? Estabilidade, né? A terra fértil trazia poder, trazia segurança. Então trazia tudo isso. Então vejam bem, o que Ló estava buscando, gente? Ele sabia que existia uma promessa. Ele sabia já que Abraão tinha essa promessa. Ele era um sobrinho. Ele era um sobrinho amado, querido por Abraão, próximo a Abraão. Abraão não tinha filhos. Então, o que acontece? Ele chama Ló. Então, havia ali uma intimidade entre eles. Um cuidado, talvez, que Abraão tinha com Ló, de um filho. Então, ele abre mão e fala, escolhe, eu não quero contenda com você. E ele escolhe. O que acontece aqui? Essa situação só revela o coração de Ló. Só revela o coração de Ló. Aí, revela o quê? Que ele está buscando aquilo que para ele traz segurança, estabilidade, status, poder. Vejam, gente, vejam isso aqui. Vocês entendem isso aqui, gente? Ou seja, a escolha de Ló foi baseada naquilo que o mundo traz como segurança, status, poder. Entendeu, gente? E essa não é muitas vezes a nossa escolha? Nós olhamos à primeira vista e escolhemos à primeira vista. E aí, a gente vai ver quais são as consequências dessa escolha baseada naquilo que a gente vê no momento, naquele momento. Quando a gente baseia a nossa história, a nossa vida em momento. E não em olhar o tanto, e não em buscar em Deus o que Ele quer. E aí a gente vê que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O que é que Ló quer fazer para lá? O que é que esse menino quer ir para lá? Vamos lá. Versículo 14, diz assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti, a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Meu Deus do céu! Gente, o que acontece aqui no final desse capítulo 13? A gente vê que o Senhor faz assim. Eu acho muito interessante, porque no versículo 14 já diz Moisés,
Moisés é aquele que escreve esse livro, né? E ele faz questão de colocar alguns detalhes para o nosso entendimento, né? Olha que coisa maravilhosa, porque diz assim, diz o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. É como se a gente mergulhasse aqui na palavra e percebesse algo que está aqui. É Deus reafirmando a promessa dele a Abraão depois que Ló se separou dele. Ou seja, depois de que Abraão deu um passo de fé, falando, eu não vou escolher, eu sei que Deus é soberano. Eu vou cumprir aquilo que Deus disse. Deus, quando fez o chamado, ele falou assim, lá em Gênesis, no capítulo 12, ei, sai da sua terra e da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão estava carregando Ló junto. Deus tinha dito, sai da sua parentela. E aqui, nesse momento, é como se Deus estivesse revelando a Abraão depois que Ló se separou dele, ou seja, isso é junto com aquilo que está atrelado ao chamado de Abraão. Nesse momento em que eles se separam, Deus, ele vai... É uma promessa que Deus vai revelando. Ele vai abrindo a visão cada vez mais. Ela é gradual, ela é processual. Nem sempre Deus vai nos abrir e nos contar tudo aquilo que ele vai fazer. Ele é soberano para escolher, né, e o que ele vai fazer, como ele vai fazer. E aqui ele vai, à medida que Abraão vai caminhando, ele vai abrindo aquela visão. Então ele diz aqui nesse momento, onde Abraão deu um passo de fé, né, ele abriu, ele descansou na soberania de Deus. Deus agora, nesse momento que eles se separaram, ele diz para Abraão, Abraão, agora ergue os teus olhos. Vocês lembram o que Ló fez? Quando ele escolheu a terra, a Bíblia diz que levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Ele viu tudo aquilo ali e ele falou, é para lá que eu vou, essa terra fértil, é para lá que eu vou. Agora Deus levanta os olhos do próprio Abraão. Ele fala, ergue os teus olhos. Agora olha. Porque talvez Abraão aqui estivesse realmente rendido a esse Deus. Agora olha, você está vendo, Abraão, toda essa terra, olha para frente, olha para cima, olha para o lado, olha para a direita, olha para a esquerda. Eu vou te dar essa terra. Eu acho que essa revelação ela é tão maravilhosa que... Eu acho que diante disso tudo, e Abraão crendo na promessa de Deus, Abraão crendo e descansando nesse Deus, esse Senhor, né, ele cai, eu acho que ele cai diante de uma revelação dessa. Ele fala, eu não estou acreditando, ele deve ficar assim maravilhado. E o Senhor fala, levanta-te, percorre, porque eu vou te dar essa. Meu Deus do céu, que coisa linda. Então, vem o capítulo 14. O capítulo 14 diz assim, sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, tá? Então, nós temos aqui, ó, um rei de Sinar, o outro rei de Elazar, o outro rei de Elão e o outro rei de Goim. 4 reis, tá? Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bissa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, este é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os refaíns em Asterote, Carnaim, e os Zuzins em An, e os Emins em Savé, Kiriataim. E os Oreus no seu monte Seir, até Elparã,
que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon-Tamar. Versículo 8. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zedoim, de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. No vale de Sidim. Contra Kedor Laomer, rei de Eloão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel. Olha isso aqui, rei de Sinar, a gente já vai ver isso aqui, gente. Contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, os reis de Sodoma, de Gomorra fugiram, alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, de todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens partiram. Gente, o que está acontecendo aqui, né? A partir desse capítulo 14 aqui, nós vemos que alguma coisa acontece ali, alguma coisa muito séria e de uma forma agora que vai além daquela família de Abraão, né? E do povo de Abraão, ou seja, são as guerras que acontecem. Então aqui vai falar dessa guerra que acontece de 4 reis contra 5 reis. Tá? Esses nomes aqui muito esquisitos, né? A gente vê aqui esses nomes tudo esquisito, até difícil de falar. A gente vai fazer o seguinte para compreender melhor, para guardar esse texto, né, no seu caderninho aí. Eu vou anotar no meu aqui também, eu gosto de anotar esses nomes assim para ficar mais claro. Então nós temos, vejam bem, nós temos aqui, para a gente compreender esse texto aqui, que parece tão confuso, gente, esses nomes esquisitos, passa, não é, gente? Passa. Mas vamos lá. Então nós temos 4 reis contra 5 reis, ou seja, claro que não são apenas os reis, mas todos os seus exércitos contra 5 reis, todos os seus exércitos. E nós temos nesse período aqui aquilo que acontecia sobre os reis que tinham como algumas nações, vamos dizer assim, algumas nações ou outros reinados como seus vassalos. Então nós temos esses 4 reis que governavam sobre esses 5 outros reis. Essas 4 nações, que são esses que aparecem no versículo 1, contra os vassalos. Esses reinos aqui que eram submetidos a esses 4, ok? Então nós temos isso aqui que nós precisamos ter em mente para a gente conseguir compreender um bocadinho mais o que está acontecendo aqui e por que Moisés coloca essa história para nós aqui. Na verdade, o Senhor o instrui a colocar essa história para nós aqui. Então, nós temos isso aqui. No versículo 1 e 2, nós temos o nome desses 4 reis que estavam acima desses 5 reis aqui e os seus exércitos e as suas nações. Ok, gente? Então, esse capítulo vai dizer o quê? Que durante 12 anos, é o que nós vemos aqui no versículo 4, diz assim, 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Preste atenção. Durante 12 anos ficou tudo bem. Esses 4 reis, tinha um que ainda era o líder do quarteto aqui, tá? Tinha um que era o líder dos 4 reis. Quem? Esse aqui. Kedorlaomer. Ele era o líder dos 4 que estavam acima dos 5 que eram os vassalos, os suzeranos e os vassalos. Pois bem, esses 4 aqui tinha um líder que era o Kedorlaomer. A Bíblia está dizendo que durante 12 anos ficou tudo bem, esses aqui se submetiam, pagavam os seus impostos, pagavam, né, as suas quantias para esses, se submetiam ao reinado desses 4 aqui. Eles eram vassalos, tá bom, gente? Então aconteceu isso durante 12 anos, mas no 13º ano, o que aconteceu com esses 5 aqui? Esses 5 falaram assim, chega disso, a gente não quer mais saber desse negócio.
Já tá difícil demais, a gente tendo que se submeter a isso, nós somos 5. Vamos nos unir em força, vamos nos unir e vamos atacar esse aqui. Não vamos ficar desse jeito. Então, esses 5 aqui, o que fizeram? Se uniram contra os 4. Durante 12 anos. No terceiro ano, esses 5 aqui, no 13º ano, esses 5 se unem para se rebelar contra os 4. Aí, o que acontece? No 14º ano, olha lá, versículo 5. Ao 14º ano, veio esse aqui, que era o chefão de todos. Olha lá a história, gente. Ao 14º ano veio o chefe e os reis que estavam com ele e feriram os Refaíns, o Astarote, Carnaim, os Uzinhos, os Azã, os Edan, os Azã, os Quiriate, os tatatã. Começaram o quê? Falaram assim, não, senhor, vocês vão continuar. Ah, vocês estão querendo, vocês se rebelaram? Estava tudo indo muito bem. Vocês eram os nossos vassalos, estava tudo muito bem. Agora estão querendo se rebelar? Ah, agora o bicho vai pegar. E eles pegaram e fizeram uma investida contra eles e foram lá e derrotaram os 5 reis. Derrotaram, é isso aqui que a gente vê nesse capítulo aqui. Então, muitos morreram, muitos fugiram. Dentre aqueles que fugiram está quem? O rei de Sodoma e de Gomorra que fugiram. Essa cidade de Sodoma e Gomorra, que foi qual cidade? Foi onde o sobrinho Ló escolheu viver. Gente, olha isso aqui. Ele escolheu morar lá. E é muito interessante porque a gente vê que, primeiro, Ló, é como se o pecado ele nos convidasse. Ele é atrativo aos nossos olhos. Muitas vezes a gente acha, não, pecado é coisa ruim. Não, gente. Não. Ele é atrativo aos nossos olhos. Assim como foi atrativo a Eva no Éden. Foi atrativo a Ló aqui na história. Então ele é atrativo. É por isso que nós precisamos de discernimento espiritual para saber aonde Deus quer que a gente caminhe, o que Ele quer que a gente faça. Discernimento espiritual. É atrativo aos olhos. E a gente vê que Ló, ele começou chegando perto daquela cidade. Por quê? Porque ele sabia que ali, gente, aquele povo não adorava a Deus, não. Não queria nada saber de Deus. Ele entendia, ele sabia disso, mas mesmo assim ele escolheu lá. Por causa do quê? Porque era atrativo aos seus olhos. Porque trazia segurança. Ele pesou se aquilo era da vontade de Deus? Não. Ele foi mesmo assim. E aí os reis de Sodoma e Gomorra, que são essas nações ímpias, completamente corrompidas, que vão ser destruídas no capítulo 19, aqui de Gênesis. Quem é que estava lá? Ló. Que agora já estava completamente imerso naquela história, naquela cultura corrompida. Tanto que ele é levado cativo pelos reis. Por quais reis? Pelos reis que o levaram, junto com a nação de Sodoma que se rebela. Os 4 reis e os 5 reis. Olha só o que acontece. Ló estava onde? Ló estava aqui. Essas 5 aqui perderam dos 4. E aí, tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. Vejam, Ló foi levado também como como é que fala, gente? Cativo, né? Ou seja, ele estava completamente imerso, misturado com aquele povo, com aquela cultura. Tanto é que nenhuma referência à distinção alguma é feita de Ló. Ele é levado junto com os outros. Versículo 13. Olha o que vai acontecer nessa história. Amém, gente? Vocês estão entendendo aqui comigo? Vocês estão comigo aqui nessa história, minha gente? Me diga aí. Então diz assim, ó.
Versículo... Um cafezinho. Vocês estão comigo aí, gente, na história? Vocês entenderam até aqui? 4, 5. Esses aqui, no 13º ano, se rebelam contra eles. Esses aqui, no 14º ano, acabam com esses daqui. Esses 4 aqui, ó. Acabam com esses daqui. Fazem cativo, matam um monte de gente. E Ló está aqui, completamente misturado com esse povo. É isso que o pecado faz. Vai passando o tempo, minha gente. E aquilo que antes era apenas atrativo aos olhos, mas é pro bem, né? Uma coisa boa. Eu vou lá, uma terra fértil. As pessoas são ruins, mas comigo não, né? Eu sou forte, eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. O meu tio é Abraão. O Abraão é o homem da promessa. Você acha que alguma coisa vai acontecer comigo? Se a gente olhar bem para essa história aqui, a gente percebe que Ló, ele foi passo a passo, progredindo dentro da corrupção daquele lugar, a tal ponto que ele se misturou tanto com aquilo, que ele já era um deles. Foi levado cativo como um deles. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, nós estamos nos conformando com este mundo corrompido. Que diferença você tem feito no meio que você vive? Na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho? Que diferença você tem feito? Sabe, nós nos conformamos. Será que as pessoas percebem algo diferente em você ou tá tudo igual? Ou é tudo igual? Não, mas eu vou para a igreja domingo. Eu participo de um grupo, de uma célula. Qual o impacto que o evangelho traz na sua vida? Sabe, se a sua vida não é transformada, se não há diferença no seu eu de hoje para o seu eu de ontem, eu preciso te dizer que talvez você sequer tenha nascido de novo. Porque o fruto do novo nascimento é uma vida transformada. É uma vida submetida a Deus. Que reflete em quê? Em fruto. Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito. Sabe? E às vezes não há diferença. Você diz o quê? Porque eu sou do Senhor. Mas está o tempo todo buscando o conforto para si como Ló. Buscando segurança para si como Ló. Buscando estabilidade para si como Ló. E as pessoas vão olhar de fora para você e vão dizer, completamente corrompido como todos. Que diferença há? Nenhuma. Nenhuma. Qual é o impacto que você tem causado na sua geração? Dentro da sua casa, na sua vizinhança? Às vezes a gente continua do mesmo jeito. Pelo contrário, a gente vai cada vez progredindo para mais perto, mais corrompido ainda. Se a gente olhar para Ló, o texto bíblico fala assim, lá no 13. Gente, ainda 2 capítulos, né? Se a gente ficar em um, ainda mais coisa, porque tem muita coisa para a gente perceber nesse texto. Então, quando a gente vê no versículo 12, diz assim, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. A gente vai vendo que há um progresso na caminhada de Ló, cada vez mais para dentro daquele povo corrompido. E ele vai se amoldando tudo aquilo. Aqui no capítulo 14, já diz que ele já morava lá em Sodoma. É assim que o pecado faz.
Aí diz assim, ó, no versículo 13, fala assim, ó, porém, veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Olha isso aqui, gente. Os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, ainda as mulheres e o povo, após voltar a Abraão, de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele. Saiu-lhes ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Meu Deus do céu, olha isso aqui, gente. Olha o que acontece aqui. Então, aqui nós vemos o Deus da promessa. Ele é aquele que vai sustentar o processo. É o Deus da promessa que sustenta o processo. Então, o que nós vemos aqui? Eu volto com aquilo que eu falei para vocês aqui. 4 reis e 5 reis. É aqui, essa história se dá aqui neste capítulo. Esses 4 reis vencem esses 5 reis aqui que saem fugidos, foragidos, saem cativos, destruídos. Muita gente morre, mas esses 4 reis aqui vencem esses reis aqui. Pois bem, levam Lózinho cativo, alguém vem tirar a paz de Abraão. Aparece um lá e vai lá nos carvalhais de Manre, sabe que Abraão tá lá e fala assim, Abraão, é o seguinte, você não vai acreditar, pois, menino, levaram o seu sobrinho, Lózinho. Teve aquela guerra entre os reis, os 4 e os 5, pois bem, falou o nome de todos os reis, que para eles conheciam o nome daqueles reis. Pois bem, levaram Lózinho preso. Lózinho, levaram ele, levaram as coisas deles, levaram do povo. Abraão, o que ele faz? Ele pensa assim, aquele menino que olhou, não foi a terra que ele escolheu para ele? Foi a terra que ele escolheu. Agora ele que se vire, me deixa aqui no bem bom. Eu tô aqui, ó, minha terra, eu tive que cultivar mais, eu tive que trabalhar mais, eu tive que arar mais. Eu tô tendo que ir atrás e viver essa vida de peregrino, caminhando mais, numa jornada maior, mais densa, mais cansativa. Eu sou mais velho que ele, eu teria o direito de escolher. Eu abri mão, ele nem aí, ele aproveitou aquilo, escolheu diante de todas as pessoas que estavam ouvindo. Ele foi um irresponsável, ele fez uma coisa horrorosa, ele me desonrou diante dos pastores, dos nossos servos. Quer saber? Deixa Lózinho lá para ele aprender, esse menino. Eu não vou me meter, esse povo é muito poderoso. Foi isso que ele fez. Não. Ele fala assim, vamos lá. Ele junta 318 homens contra esses 4 reis poderosos e seus exércitos. Ele junta todo mundo. E ele vai e vence esses 4 reis. Um homem que era peregrino, um homem que não era rei, um homem que não tinha todo esse poderio, um homem que tinha acabado de chegar naquela terra. Ele vence esses 4 reis poderosos. Ele vence. Isso está apontando para algo. Um homem chamado Gideão, que vai aparecer no livro de Juízes, que vence um grande exército com 300 homens. Vai apontar também para Davi.
nosso Davizinho, que vai vencer o gigante Golias. Mas aponta para algo ainda maior. O nosso Senhor Jesus, que ao se entregar, vence a morte e nos dá a vida eterna, minha gente. Sabe, essa história aqui mostra que Deus é o Senhor da história, que Ele é o soberano. O Deus soberano da história de Jó aparece aqui na história de Abraão para dizer: eu sou soberano. Eu sou o soberano da história. Eu conduzo a história conforme a minha vontade. A nós o que nos cabe? Obedecer. Confiar em Deus. Confiar nesse Deus que é o Senhor da história. Esse Deus que se revela em Jó, soberano de toda a história. É o Deus que aparece aqui. E nós não ouvimos a voz dele aqui, mas ele está conduzindo toda a história daquele povo. E Abraão chega e vence esses 4 reis poderosos que ainda estavam festejando a vitória. Meu Deus! Essa história aponta para quê? Para essa vitória que aconteceu com Gideão, que aconteceu com Davi e Golias e que aconteceu com Jesus Cristo, quando ele vence a morte naquela cruz. Meu Deus! Sabe, essa história de Abraão, quando ele vai, ele abre mão do seu conforto nos carvalhais de Mamre e vai em busca de Lózinho, também aponta para o nosso Redentor, para o nosso resgatador, Jesus Cristo, que ele abre mão de toda a sua glória e voluntariamente vem nesse mundo corrompido para nos resgatar. Sabe por quê? Porque nós todos somos inclinados para o mal, assim como Ló, nós também inclinados para o mal. E o nosso Senhor Jesus vem para nos resgatar. Ele abre mão de toda a sua glória para vir a esse mundo aqui. Ele vence todo o poder. Para nos resgatar. Todo o poder do mal, das trevas, para nos resgatar, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente, eu não aguento isso. Eu não aguento. Então, essa história está falando sobre o nosso resgatador Jesus. Está apontando para aquele que sem pecado, o nosso resgatador perfeito. Porque todos nós somos como Lózinho. Todos nós. Aí, no versículo 17, vamos lá. Quem é que sai ao encontro de Abraão? Quem é que pede 1 minuto para falar com Abraão? Quem? Quem, gente? Me digam aí. Quem é que vai ao encontro de Abraão no versículo 17, depois que isso tudo aconteceu, 4 e 5? Alguém vai ao encontro de Abraão. Quem? Vamos lá, minha gente. Me digam aí. Exato. O rei de Sodoma.
Não, gente, no versículo 17, quem vai atrás de Abraão para tirar um tempo com ele? Não. Quem vai ao encontro é o rei de Sodoma. Presta atenção, olha lá, ó. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, que era o chefão dos 4, lembra? Melquisedeque não aparece no versículo 17, minha gente. Ele não aparece. Quem aparece aqui é Abraão, que ele, depois de ferir esse aqui, os reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Safé, que é o vale do rei. Quem aparece aqui é o rei de Sodoma. É o rei de Sodoma que aparece depois de Abraão ter vencido, tá? Olha só o que acontece. Ele vai pedir um minuto na agenda de Abraão. Abraão, ele quer falar com Abraão. Mas aí ele se cala. Ele se cala porque acontece alguma coisa aqui no versículo 18. Vamos ler, tá? Então a gente tem essa história. Os 4, 5, esses 4 vencem esses, mas depois o Abraãozinho com 318 vem e vence os 4, tá? Venceu, libertou Ló. E o que acontece agora? Um dos 5 aqui, que tinham fugido, vai falar com Abraão. Aí o que acontece? Ó, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão. Aqui outra parte, eu quero ler depois essa parte do versículo 21. Eu quero ler novamente o versículo 18 até o 20. Meu Deus. Agora aparece esse homem aqui, Melquisedeque, tá? Então diz assim, ó. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, tá? Aparece aqui ele como um sacerdote do Deus Altíssimo, mas linhagem nenhuma, nada se fala sobre ele. Ele aparece aqui. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ele está dizendo agora que abençoa Abraão através do Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Ele fala com autoridade diante de Deus e ele abençoa Abraão. Ou seja, Abraão era o cara? Pois é, pois tem alguém que está acima dele. Quem que aparece aqui para abençoar? Por quê? Porque dentro desse período dos patriarcas era o pai que abençoava os menores. Então, se está aparecendo alguém aqui que está abençoando Abraão, este é maior que o Abraão aqui, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele abençoa ele aqui, abençoa Abraão, que possui certo. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. O que ele diz aqui? Abraão, não foram os teus 318 homens que venceram. Foi o Deus Altíssimo que entregou esses 4 reis nas tuas mãos. É Deus, Ele é soberano sobre toda a história. Você jamais teria capacidade de vencer esses 4 reis poderosos. Jamais. Mas o Deus Altíssimo, sim. Foi Ele quem fez isso. Foi Ele quem fez o improvável. Foi Ele quem fez o impossível. E Abraão reconhece. E o rei de Sodoma está ali ainda assim, ó, esperando um minuto para falar. Mas ele observa tudo aquilo. Esse Melquisedeque que aparece aqui, esse Melquisedeque é um rei sacerdote. Ele é rei de Salém. O seu nome Melquisedeque significa rei justo. Salém significa paz.
Esse Melquisedeque aqui está apontando para Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz, Jesus Cristo. Esse Melquisedeque aqui, ele aponta para o nosso Senhor Jesus, que já estava desde antes da fundação do mundo. Não aparece nenhuma linhagem de Melquisedeque, mas alguém que estava acima de Abraão para abençoá-lo. Vamos ler Salmo 110, versículo do 1 ao 4. Vamos lá. Salmo 110, versículo do 1 ao 4. Diz assim. Amém, gente? Meu Deus, gente. Já falta um bocadinho, já estamos terminando. Já estamos no tempo. Diz assim, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos como o orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens. Versículo 4 diz assim, ó. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo, ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não sacerdote segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. A gente ainda vai ver isso mais para frente, quando a gente entrar na lei, tá? Mas vai ficando aqui uma provocação para a gente aprender. Agora vamos para Hebreus, no capítulo 7. Vai lá comigo para Hebreus, no capítulo 7. Gente, eu não sei dizer o quanto eu amo isso daqui, gente. Olha, meu Deus do céu, eu não sei dizer. Vamos para Hebreus, no capítulo 7, que diz assim, ó. Versículo 1. Meu Deus do céu. Diz assim, gente, olha isso aqui. Lá no livro de Hebreus, diz assim. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, tá vendo, gente? Como agora a gente consegue entender? Por quê? Porque nós estamos lá dentro do contexto de que isso aconteceu em Gênesis capítulo 14 e agora a gente vai para Hebreus capítulo 7. E Hebreus capítulo 7 traz qual história? Gênesis 14. O que é isso? Sensacional. Vamos lá. Quando voltava da matança dos reis, eu já sei, os 4 aqui, deixa eu deixar a caneta marcando, os 4 aqui, essa matança. Olha lá, dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta a lei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Lembra? Salém é paz. Aí diz assim, ó. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim da existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, Jesus Cristo. Ele é o sacerdote da onde, gente? Daqui! De Melquisedeque, que está apontando então para Jesus Cristo. Continua. Versículo 4, diz assim, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca... Gente, sério mesmo, presta atenção. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Quais despojos?
de toda aquela guerra. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses de ser descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão. Ai, gente! E abençoou o que tinha as promessas. Meu Deus do céu! Vocês estão vendo isso daqui? Hebreus aqui, ele está explicando o que acontece em Gênesis 14. Ele está falando o que acontece. Por quê? Porque a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, a própria Bíblia se interpreta. Então eu vou para outro texto para entender com maior profundidade aquilo que ele está dizendo lá. E aí ele está dizendo aqui, aquele cuja genealogia não se inclui, entre eles recebeu o dízimo, abençoou os que tinha a promessa. Ele carrega a promessa aqui em Abraão. Evidentemente, versículo 7. É fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Vocês estão entendendo? Ele está dizendo assim, é óbvio que o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, se Abraão era o cara daquele período, existe alguém que é superior a ele. Quem? Esse Melquisedeque que apareceu. Que não aparece genealogia nenhuma. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os da nossa pessoa a Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Gente, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, nem existia o sacerdócio de Levi, da linhagem de Levi, de Arão. Não existia nenhum desses. Ou seja, esse Melquisedeque aqui está apontando aquele que o seu nome significa o Rei Justo, está apontando para o nosso Rei que é justo. Salém, que significa paz, está apontando para o nosso Rei, o Príncipe da Paz. É sobre ele. Então, nós encontrarmos o Cristo na história é sensacional. Sabe? A gente lê um texto bíblico e esse texto bíblico, talvez eu não encontre nesse texto de hoje, olha, eu quero chamar a sua atenção aqui para uma coisa bem importante. Talvez nesse texto de hoje, ou na sua leitura bíblica, na nossa leitura bíblica, nós vamos ler os textos bíblicos e eu não vou achar naquela leitura bíblica uma resposta para algo que eu estou procurando do Senhor, para alguma situação minha, né? Que isso me deixa maravilhada, mas eu posso dizer uma coisa para você. Quando eu leio o texto bíblico e eu vejo Cristo revelado, meu Deus do céu, gente, isso nos maravilha. Quando você vê Cristo aqui, meu Deus, você fala, meu Deus do céu, isso é sensacional. Aí, no versículo 21, aquele que estava com o dedinho para cima querendo falar, quem? O rei de Sodoma. Essa cidade ímpia que vai ser destruída no capítulo 19. Ele fala, ele diz assim, então disse o rei de Sodoma a Abrão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu, levantando a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Ané, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão.
que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: eu não vou ter parte contigo. Vocês estão vendo a diferença de visão de Ló e de Abraão? Ló, ele foi entrando, ele foi se corrompendo, ele se misturou com aquele povo de tal forma que ele foi contado como um daquele povo. Abraão aqui está dizendo: não, eu sei quem me sustenta. Eu sei que o Senhor é o Deus da minha história, da minha vida, e é aquele que sustenta a promessa. Eu não preciso de nada seu, dessa nação corrompida, corrupta, má, que não conhece a Deus. Eu não preciso de nada disso, porque sabe o quê? O que o Senhor tem para mim é muito maior do que aquilo que você pode contar. Eu não preciso de nada disso. Por quê? Porque eu creio que Deus vai me entregar nas mãos toda essa terra. Porque Ele me prometeu e Ele é fiel para cumprir. Que confiança é essa, minha gente? Que confiança é essa? Que fé? É por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Então nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Passamos um bocadinho do horário, nós teremos a nossa próxima live na quinta-feira. Quinta-feira vamos seguir a nossa leitura com a porção do dia, né? E enquanto isso, você vai fazendo a sua leitura aí, eu vou fazendo a minha leitura aqui, mas compartilhamos desses momentos durante as nossas lives semanais, que agora tem dia marcado, segunda, quinta e sábado. Então que Deus abençoe. Eu vou fazer o meu caderninho oba, que eu não fiz, da minha leitura do dia de hoje, mas é louvar a esse Deus maravilhoso. E que Ele possa nos ajudar na nossa caminhada, para que a gente caminhe não por aquilo que os nossos olhos veem, para que as nossas decisões e escolhas não sejam baseadas naquilo que nós entendemos com segurança. Com segurança para nós. Então, gente, que Deus abençoe e nós nos vemos na quinta-feira. Tá bom? Até lá, gente. Cadê, gente, esse negócio aqui?